16, versículo 6. Geralmente, ministração de Santa Ceia, eu entendo que a melhor palavra, ela é uma palavra que nos traz à memória a cruz, o sangue, o pecado, o perdão, a salvação, não é verdade? Que nos traz a ressurreição. Então, sempre que a gente vai ministrar uma Santa Ceia, eu sempre penso e falo com Deus para que Ele me ajude a ministrar uma mensagem que fale sobre Ele mesmo, que fale tudo aquilo que Ele fez pelas nossas vidas. E não foi diferente dessa vez. Eu passei a semana orando a Deus e falando com Deus que eu gostaria que a mensagem fosse essa, porque Jesus precisa ser lembrado por cada um de nós todos os dias. Aliás, crente que não lembra de Deus não é crente. Precisa correndo, urgentemente se converter. Pastor, eu estou passando por uma prova, eu não esqueço de Deus. Mas não é assim. É você lembrar que Ele é o teu Senhor. É você lembrar que Ele é o grande amor da sua vida, que a sua esposa e o seu marido é o seu segundo amor, que os seus filhos são os seus segundos amores. Então, a gente nunca pode esquecer que Jesus Cristo é a primazia da nossa vida. Mas eu falando com Deus, o Senhor me trouxe esse texto. E é complicado quando a gente precisa obedecer. Eu quero te dizer nessa noite, eu vou ser bem direto aqui e específico em dizer isso sem nenhum medo de errar, porque isso aqui não é uma profetada, nem um chutômetro, e nem um achismo, mas isso aqui é a palavra de Deus. Eu quero dizer nessa noite que Deus vai falar com você profundamente no seu coração. Que existem pessoas aqui nesse lugar que precisam ouvir o que Deus vai falar aqui. Não é a mensagem que eu gostaria de trazer, mas eu não tenho escolha, porque eu me lembro sempre, quando nós ministramos, que um escolhido não tem escolha, ele só obedece. E assim como aqui nesse lugar só tem escolhidos, e você não entendeu ainda o que você está fazendo aqui nesse lugar, e você veio aqui nesse lugar porque você está passando por uma situação adversa, porque você está passando por uma situação difícil, sim, mas você ainda não compreendeu que você foi escolhido para servir, escolhido para ser chamado de filho e de filha. Às vezes a gente vai numa igreja evangélica e a gente nem sabe, né, carinho, por que nós estamos indo. E aí eu aprendi que a gente não tem que questionar a Deus, a gente só tem que obedecer e agradecer a Deus. Tudo isso eu aprendi. A gente não tem que ficar questionando por que eu fui. Faça o que Deus está mandando. Pastor, mas como eu sei que Deus está mandando? Apenas faça, porque Deus está te guiando sem você perceber. Então eu tenho a maior tranquilidade de falar aqui nessa noite que em 1 Samuel 16, versículo 6, a Bíblia diz assim: sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe, preste atenção, Eliabe dos 7 filhos de Jessé. Eliabe era o filho mais velho e Davi era o mais moço. Amém? Amém. Disse consigo Samuel, o grande profeta Samuel, errando na escolha do rei. É complicado, porque quando
a gente não consegue enxergar o que o céu tem preparado para nós. Você pode declarar isso para o seu irmão? Enquanto nós fitarmos os nossos olhos nas coisas terrenas, nós não vamos compreender as coisas celestiais. Aí eu gostaria de uma salva de palmas para ele. Certamente Samuel pensou, e interessante como é que Deus, rapidamente ligado com Samuel não falou, não declarou. Certamente é esse, não, Samuel pensou. A onisciência de Deus é tremenda. Sabe o que isso significa? Que tudo que você está pensando em Deus já sabe o que você está pensando. Porque Ele é onisciente. Ele está presente na sua vida. Isso é lindo demais. Talvez você está pensando assim, nossa, o pastor está falando tanta bobagem, já era. Deus está vendo o que você está pensando aí. Não é verdade, Dai? Não tem para onde correr. Certamente está presente, está perante o Senhor o seu ungido. Declara comigo, o seu ungido. O seu ungido. O seu ungido. O seu ungido. Agora vira para o seu irmão e fala assim, você é ungido. Você é ungido. Fala de novo. Você é ungido do Senhor. Amém? Pastor, já sei o que você vai dizer nessa noite. Que eu fui escolhido. Não. Não? Como assim, pastor? Não. O que Deus vai dizer nessa noite é que você foi rejeitado. Como assim? Como assim, pastor? Como assim eu fui rejeitado? É isso aí. Você e eu, assim como Davi, foi rejeitado. É isso que a Bíblia nos ensina aqui. Samuel vai escolher um rei e escolhe quem? Eliabe, que era o mais velho. O pai de Davi, quando entra com seus filhos, parece que ele já entra sabendo que deveria ser um dos mais velhos da tribo, da casa de Davi. Amém? Então, o pai entra na casa com Eliabe, com Abinadab, o segundo mais velho, e com Samar, o terceiro mais velho. Samuel fita os olhos e diz o que? Certamente é esse. Mas ele depois disse, não é nem Abinadab e nem Samar. E sabe o que eu aprendo com isso? Que o homem, ele tenta entrar na frente da promessa de Deus, para que a unção de Deus não seja derramada sobre a vida de Davi. O que nós queremos dizer nessa noite, que aqui a escolha era uma escolha patriarcal. Era natural que os mais velhos viessem assumindo uma postura, os mais fortes. Mas aí o pai de Davi entra na frente, e Samuel entra na frente da unção que Deus tinha sobre Davi. A rejeição a Davi foi instantânea, porque Samuel pensa rapidamente, certamente o ungido do Senhor está aqui. O que nós queremos dizer nessa noite, que ainda que você seja rejeitado pelo homem, rejeitado pela sua casa,
rejeitado no seu trabalho, rejeitado pelo seu ministério, pela sua igreja, o Senhor manda te dizer que ninguém, mas ninguém, poderá te resistir, porque a unção que vem sobre a sua vida, aleluia, não vem do homem, mas vem dos céus. O pai de Davi tenta interferir nos planos de Deus, mas a Bíblia diz que nenhum dos seus planos poderá ser frustrado. Sabe o que eu aprendo? Que sempre haverá pessoas ungidos, pessoas da casa, que tentarão parar a sua caminhada. E nós temos certeza nessa noite que existem pessoas aqui nesse lugar que têm sido humilhadas, que têm sido deixados de lado e que têm ouvido até aquilo que os seus ouvidos não merecem ouvir, do tipo assim: você não tem condições nenhuma de fazer o que você quer fazer, você não tem condições nenhuma de ser o que você sonhou para ser. Só que existem coisas na nossa vida, como Davi, que o sonho não nasce no nosso coração, mas nasce no coração de Deus. Aleluia. Nasce nos céus. E quando nós sonhamos como José aqui na terra, significa que está havendo uma conexão entre a terra e o céu, de baixo para cima. Aleluia. Um outro detalhe que eu aprendi com essa passagem é que porque que Deus escolheu não o maior, mas sim o menor. Porque o homem escolhe, decide pelo aquilo que ele vê, e Deus escolhe e decide pela essência do coração. Davi estava no pasto, era o menor da casa, era pequenininho, e lá havia outros mais fortes. Até o próprio Samuel foi enganado por aquilo que ele presenciou. Até o próprio Samuel não se permitiu que Deus entregasse a ele, nas suas mãos, o verdadeiro rei de Israel. Sabe o que eu aprendo, meus irmãos, com tudo isso? Que existem pessoas da sua casa, da sua igreja, do seu ministério, do seu trabalho, da sua escola, que estão doidos para tomar o seu lugar. Mas sabe o que acontece? Sabe o que a Bíblia nos ensina em 1 Josué? Josué capítulo 1: sede forte e corajoso. Aleluia. Sede forte e corajoso. Sabe o que significa ter coragem? É avançar, é olhar para frente, é permanecer, é continuar seguindo em frente, é continuar caminhando, é continuar na direção do Espírito de Deus, é continuar olhando para os céus, é continuar caminhando e não olhar para trás, não olhar para as circunstâncias, não olhar para, não ouvir vozes, não falar com quem não quer o teu bem, com quem não quer que você cresça. Sabe o que a gente precisa entender? É que Davi, por mais que era pequenininho e rejeitado, ele não era um protótipo,
ele não era um projeto, ele não era um experimento. Davi não sabia, mas ele nasceu para dar certo. Sabe o que isso significa nas nossas vidas? Que nem eu, e nem vocês que estão aqui sentados, e nem você que está aí tocando, nós nascemos para dar certo. Nós não somos um protótipo, nós não somos uma simples experiência. Vamos ver se vai dar certo. Aliás, nós não nascemos para dar certo, nós já demos certo. Então nessa noite eu quero te dizer que toda voz do inferno, eu quero te dizer nessa noite que toda voz negativa, que toda inveja, que todo ciúme. Pastor, por que você está falando de ciúme e de inveja? Porque vocês pensam que os irmãos de Davi ficaram felizes? Vocês pensam que eles não cochicharam entre eles? Espera aí, se não é você, sou eu. Se não sou eu, é você. E assim foi, até que Samuel fala assim: espera aí, não tem mais ninguém? Tem um pequeno lá, cuidando do pasto, então manda ele vir aqui sentar na mesa. Deus marcou a vida de Davi com uma promessa. Porém, Jesus Cristo te marcou com o sangue da promessa. Aleluia! Será que você pode aplaudir dessa vez? Aquele que te amou. O homem ele se deslumbra por aquilo que vê. Porque o homem ele fita seus olhos naquilo que é terreno. O pai de Davi entra na frente, tenta paralisar a unção. O profeta tenta paralisar a unção de Davi. Mas a gente precisa entender isso, que a gente não vive pelo que crê, pelo que vê, a gente vive pelo que crê. Se dependesse de Samuel, se dependesse do pai de Davi, Davi não seria quem ele é, quem ele foi. Se dependesse de olhares, de pensamentos, de palavras, de vozes, de questionamentos, vocês não seriam quem vocês são. Nós estamos aqui nessa noite, não foi porque o homem nos chamou, mas porque Deus nos chamou. Mas não chamou a gente para permanecer como está, nos chamou para ir e dar bom fruto. A gente precisa entender isso. As críticas, as vozes, as palavras pesadas, elas vão tentar paralisar. Vão ficar chateados com você, porque você tomou uma posição que a tua casa não imaginaria que você tomaria. Eu fico imaginando sempre os irmãos da Ai de Davi. O camarada está lá fedorento no meio das ovelhas, e de repente ele toma uma posição que nem o pai sonhava, que nem Samuel pensou que Davi era capaz. Eu fico imaginando os irmãos, as conversações. Peraí, Davi, eu sou mais forte, eu sou o chefe da guarda de Saul, eu sou o cara que está sempre de frente nas batalhas. Eu fico imaginando o olhar de desprezo dos irmãos de Davi para Davi. Mas eu fico
imaginando a alegria no coração de Davi quando Samuel falou assim: estamos perante ao rei de Israel. Eu fico imaginando Davi, eu, o rei? Não, peraí, Samuel. Tu está falando com a pessoa errada. Eu não tenho nenhuma postura. Eu não sou perfeito, Samuel. Eu não tenho tamanho. Eu não sei nem manusear uma arma, Samuel. Eu não. Olha meus irmãos aí, ó. Olha o tamanho desses caras. Olha como é que são bonitos. Apesar que a Bíblia diz que ele era bonito, Davi também. Eu não estou preparado, Samuel. E provavelmente Samuel, não é Bíblia, provavelmente Samuel virou para Davi e falou assim: mas Deus não chama os preparados, Deus capacita aqueles que estão se preparando. Deus não chama o capacitado. E talvez é isso que as pessoas não entenderam que estão ao seu lado. Sabe quando a gente recebe aquela situação de que, meu Deus, o que eu vou fazer? Cadê o pastor? Por que o pastor não veio? Para tudo. Mas eu não tenho condição de orar, não tenho condição de ler uma palavra. Para. A Bíblia diz que o véu se rasgou de cima para baixo. Para que você fosse o pastor da sua casa, para que você fosse o sacerdote da sua casa, para que você pudesse fazer aquilo que os nossos co-irmãos lá atrás não puderam fazer. Para tudo. Para, porque isso é dogma. Para, porque isso é sofismo. Desculpem aqui se vocês não quiserem entender o que eu vou falar. A Bíblia diz que o pastor conduz a ovelha, que o pastor ama e conduz. Eita, o restante é com vocês. Mas pastor, não, eis-me aqui sempre. Mas o que eu quero dizer é que você tem a unção de Deus. Glória a Deus. O que eu quero dizer é que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Glória a Deus. O que eu quero dizer é que Deus te chamou para você ser uma coluna. Aleluia. Vocês têm a unção de Deus. Quem é o menor desse lugar aqui? Deixa eu ver se eu vejo aqui. O menorzinho. Não, a Ana Paula não conta. A Ana Paula já deixou de ser menor há muito tempo. Não, a Maria Flor ainda está chegando. É o rapazinho, como o nome dele? Miguel. O nome, Miguel é muito forte. Uau! Glória a Deus. Agora que ele puxa o meu Miguel. Que é bem de forte, só Jesus. Ai, meu irmão. Só lamento por esse nome. Peraí, dá licença, por favor, gente. Me deu até sede agora. Irmãos, o Miguelzinho daqui a um tempo vai estar baixando dentro de casa. Glória a Deus. Daqui a um tempo vai ser ele que vai estar levantando e fazendo imposição de mãos assim, e abençoando o alimento, abençoando o seu lar, botando o diabo para morrer, botando a inveja para morrer, jogando a doença por terra, curando, profetizando, pregando, louvando, exaltando o nome do Senhor, porque o Senhor também, Ele não só me escolheu, Ele não só escolheu Davi, mas Ele escolheu Miguel, Ele escolheu cada um de vocês. O que a gente precisa entender é tomar posse. Eu preciso tomar posse da condição espiritual, física, emocional, sentimental que Deus está me dando. Irmãos, é na tragédia que a gente aprende, é no caos que a gente cresce, é na perseguição que a gente fica mais forte. Porque se eu fosse parar, quantas vezes eu fui perseguido, eu tinha desistido. E
o maior exemplo foi Davi, Aleluia. que foi perseguido pelo exército de Saul, que fugiu da presença de Saul, que foi perseguido pelos filisteus, amorreus e assim um monte de reus e de Deus. Eu aprendo também com essa passagem é que tem pessoas que correm atrás da unção. No caso de Davi, a unção foi atrás de Davi. Sabe por quê? Porque quando você é escolhido, o profeta sabe aonde você mora. Aleluia. Como assim, pastor? O profeta, Deus dá um caminho para o profeta. Ele dá um endereço. E você não vai precisar ir atrás da unção, porque a unção de Deus virá sobre você. Aleluia. Existem pessoas que correm atrás da unção, que na verdade são cargos e não unção. Não é verdade? Porque eu aprendi durante a caminhada de Davi, para mim é um dos maiores do Antigo Testamento, Davi e Moisés. São as duas figuras que mais me identificam. Mas eu aprendi que Davi amou tanto a Deus que ele recebeu a coroa. E tem pessoas que correm tanto atrás da coroa que perde Deus. Que foi o caso de Saul. A sua busca tem que ser intensa. Você entende isso? O teu amor por Deus, independentemente das circunstâncias, não importa se você não está entendendo que amor é esse que brotou no teu coração. Eu tenho certeza que quando você conheceu o seu esposo ou a sua esposa, você não amava, você amou durante a convivência. Amar a Deus é conviver diariamente com Deus. Aleluia. Mas eu sou pecador, não importa. Deus está perdoando o teu pecado, está perdoando o meu pecado. Ele perdoou o pecado de Davi. Olha que lindo aqui em 1 Samuel 16:13. A unção de Davi. Sabe o que você ainda não entendeu na tua vida? Que Jesus é o único caminho para você. Que não existe outro caminho além de Jesus. Sabe o que você ainda não entendeu? Tem pessoas que já tomou banho de praia, que já mergulhou, que pensa que nasceu de novo, que foi batizado, mas ainda não entendeu que ele está fora do caminho de Jesus, porque Jesus é o nosso único caminho. Aleluia. Sabe o que você não entendeu ainda nessa noite? Que a religião de Jesus não foi você que aceitou a religião de Jesus, mas foi Ele que te escolheu. Aleluia. Você precisa entender isso. Pastor, como é que eu entendo? Está na Bíblia? Está na Bíblia. 1 Samuel 16:13. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. Não importa. Isso não quer dizer que Davi foi escolhido por Deus, porque eu posso chamar qualquer pessoa e derramar o azeite. Até aí a Bíblia não quer dizer nada para mim. Até aí não existe revelação. Mas existe revelação aqui quando a Bíblia diz assim: daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Não foi Davi que se apossou do Espírito de Deus, mas foi o Espírito de Deus que se apossou do Davi. Seja cheio do Espírito Santo nesse lugar. Aleluia. Glória a Deus. Não importa. Ei, pastor, não importa. Está sendo perseguido? Continua seguindo. Estão falando mal de você? Não dá ouvidos, continua seguindo. Estão tentando te rejeitar, estão te rejeitando, não tem problema. Sabe por quê? O mundo vai te rejeitar, mas aquele que vive, ele não vai te rejeitar. Ele não te rejeitou. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, porque ele deu a sua vida. E hoje existe um grande memorial. Aqui está o memorial de Cristo, a Santa Ceia.
Deus nos mostra aqui nessa noite também que existem muitas pessoas com resistência a Deus. E o pastor está jogando indireta para mim, não, é direta. Eu nunca vou jogar indireta para ninguém no altar, eu vou jogar direto. Doa quem doeu. Nossa, o pastor está. Não, eu não vou jogar indiretinho. Porque isso não é pregação. Isso é safadeza. Isso é sem vergonhice. Mas uma coisa é certa: se Deus mandar eu falar, eu vou falar. O que Deus está mandando falar aqui é o seguinte: pare de resistir a Deus. Pastor, mas eu não sou capaz. Você é capaz. Eu não tenho condições. Você tem condição. Eu não posso. Você pode. Eu não sei como fazer. Não importa. Deus vai te orientar. Deus vai te induzir. O Espírito Santo de Deus vai te orientar a fazer como se deve fazer. Aleluia. Existem pessoas que ficam resistindo a Deus. Para de resistir o chamado. Para de resistir aquilo que Deus está querendo colocar nas suas mãos. Deus coloca algo na minha mão, com licença, e aí eu falo: não, isso aqui é pesado demais. Leva você para mim. Não, não, não. É para você levar. É para você levar. Um outro detalhe, preste atenção, porque Deus está falando de novo. Não é pesado, não. Porque o seu fardo é leve. E o seu jugo é manso. Aplauda o nome do Senhor. É pesado para o homem. Sabe quando Jesus está falando assim: o meu fardo é leve, o meu fardo é leve, meu jugo é manso? Ele está dizendo assim: filho, segura de um lado, que do outro lado eu vou carregar com você. É isso que Jesus está falando para você nessa noite. Senhor, está pesado? Não está não. É porque eu ainda não coloquei a mão. Eu só te entreguei, mas agora eu vou te ajudar. A Bíblia diz que na hora de Davi enfrentar Golias, isso é tremendo. Saul pega a armadura, a espada, pega tudo e fala: Davi, vai nessa força, usa a minha armadura, que a minha armadura é imbatível. E Davi vira para Saul e fala assim: eu nunca usei esse troço, esse negócio nem cabe em mim. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque as coisas velhas já se passaram e eis que Deus está fazendo tudo novo. Não é a armadura velha que Deus quer que você vista, não. Vai sem armadura. Vai sem armadura. Mas leve consigo a presença de Deus. Jamais a armadura de Saul iria caber no corpo de Davi. Jamais. A armadura de Saul era uma armadura rejeitada, era uma armadura envelhecida, e o que Deus tinha para Davi era algo novo. Vira para o seu irmão e fala assim: Deus tem algo novo para a sua vida. Eu não estou ouvindo. Deus tem algo novo para a sua vida. Glória a Deus. Eu amo esse Deus. Eu amo esse Deus. É uma pena que agora me colocaram como fotógrafo do ministério. Não aparece uma alma, um irmão para falar: pastor, deixa eu dividir o fardo contigo. Porque eu quero pular, eu quero gritar. E se eu cantar diante do celular, ninguém vai querer ouvir. E aí eu tenho que ficar calado, louvando a Deus só no coração. Às vezes é até melhor, né, irmão? Deixar Deus surdo também é brincadeira, né? E aí eu fico caladinho ali filmando. Aí daqui a pouco eu só vejo assim: filmou? Aham. Porque como eu gosto de adorar a Deus. Nossa. Aleluia. Gente, não leva mal não, mas o nosso louvor é o melhor louvor da região. Está sendo filmado. Vai ficar todo mundo chateado comigo. Vão tudo falar mal de mim. Olha como é que eu estou preocupado. Eu vou até repetir: o nosso louvor é o melhor louvor da região. Eu tenho o melhor tecladista. Tudo bem que ele é estranho pra caramba, mas Deus escolheu até os estranhos. Eu tenho os melhores levitas,
Aqui, eu tenho até a Aline Barros, ela ainda não sabe que era uma Aline Barros. Sabe a Aline Barros aí? Eu tenho Fernanda Brum, eu tenho Batera, melhor Batera, eu tenho o melhor baixista, cadê o baixista? Só Deus ali dentro, tá todo mundo que é papai. Pensa no bicho bom, rapaz. Só vive chorando. Só vive chorando, tudo ele chora. Muito sentimental, parece que é alguém que eu conheço. Que não sou eu, porque eu sou bravo pra caramba, já tô avisando logo. Eu tenho o melhor de tudo aqui. Como é que você não adora quando você tem uns caras que a unção está sendo derramada sobre a cabeça deles o tempo todo? Por mais que eles não queiram. Eu sou só músico, não é não. Você é levita, porque Deus está derramando a unção. Uma vez, porque eu ensinei meu filho a tocar bateria, uma das partes. Aí fica todo mundo me zoando. Não, cadê a Carla? Mas eu vou contar, eu vou falar. Eu não queria dar nome, mas já que aguentaram ela. E aí, né, eu paro, né, o baterista estava afastado, problemas pessoais lá, e eu paro. Tô rabiscando, né, não, Dai? A Dai sempre via meu filho, você. Cara, a Daiane é demais. Pensa numa menina com coração. Ela sempre, o problema é que ela é mentirosa. E ela falava, ela vinha todas as vezes, meu filho, você tocou muito bem. Eu falei, pô, meu irmão, aí, você tá pensando que tem ou não tem essa unção? Eu sei que tá todo mundo falando mal de mim. E aí teve uma pessoa que chegou e falou assim, pastor, é teu filho que estava tocando? Eu falei, é. Aí eu já comecei a ficar com o pé atrás com essa irmã. Eu tenho o pé atrás com ela. Eu tenho um problema pessoal com ela. Ela virou assim, nossa, pastor, não é por nada não. Quando ela falou, não é por nada não, eu falei, pronto, lá vem bom. Eu já conheço a peça. Eu vou falar, hein? Ela fala assim, eu vou falar. Eu falo, pronto, vem bom. Ela só que tá bom. Fala que eu não tenho fé, que minha fé é pequena. Cara, eu nunca fui tão esculachado como ela me esculacha. Ela me esculhamba de tudo quanto é lado. Ela até não cortar esse negócio aí. Senão eu vou ficar rindo de mim. Ela me esculhamba de tudo quanto é pastor. Eu falei com Deus. Deus falou, ó, esse cara tá comprando como é que é o nome? O ar-condicionado escangalhado, né, Rafael? Vai dar ruim. Ele não tem fé. Eu falei, obrigado. Ela chegou e falou assim, teu filho quando toca o céu desce. Aí eu olhei pra ela assim e falei, agora sou eu, né? O céu desce, quando você toca, pastor, Jesus vem. Imaginei logo isso. Falei, bom, agora Jesus desce. É a segunda vinda de Jesus. É agora, vai, não fala. E eu assim esperando, né, pastor? Em nada. Não fica triste comigo, não. Virou as costas e foi embora. Aí eu falei assim, bom, gente. Aí eu peguei a baqueta, olha como eu me dou bem com ela. Peguei a baqueta e falei assim, cara, vai lá que é melhor você ir, porque já me tiraram daqui. Eu tentei, mas não deu jeito. Sabe, gente? A unção não tem nada a ver com aquilo que você tem, mas tem a ver com aquilo que você é. Eu acho que nem meu filho, eu estou falando muito sério agora, consegue entender o quanto ele é usado por Deus. Ele não consegue mensurar o que Deus faz na vida dele. E o que Deus faz com esse ministério nas nossas vidas. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado pela palavra. Mas eu saio daqui quicando até chegar em casa por causa do louvor. Eu saio daqui pulando até em casa por causa desse louvor. E não me importa que em outros lugares existem profissionais. Jesus não quer profissional. Jesus quer o coração. Jesus quer adoração. Não me importa que em outros lugares a aparelhagem de som é melhor. Não me importa.
Mas a nossa casa, o nosso louvor, ele é imbatível. Aleluia! Glória a Deus. Ele é imbatível. Eu quando vejo um monte de igreja tocando louvor, eu passo e falo bonito. Mas nenhuma delas enche meus olhos como esse lugar que enche. Até porque quando eu passo em um monte de lugares, as igrejas estão tudo paradas, só o louvor tocando. E a unção aqui ela é tão derramada que contagia toda a igreja. Aleluia! Sabe por quê? A gente precisa esquecer um pouco de que eu não tenho condições, eu não fui chamado. Irmãos, você sabe o que é uma pessoa rica, né? Em glória. Deixar bem claro, porque a gente já ouviu aqui que Jesus era rico. De uma pessoa rica. Sabe o que é uma pessoa rica em glória? Ficar pobre, para que você pudesse ser rico. Sabe o que é isso? Sabe o que é uma pessoa abrir mão do seu reino para ser crucificado por nós, por amor a nós, e você ainda pensa, você ainda acha que você não foi chamado, que você não foi escolhido e que você não tem a unção de Deus? Todo mundo ficou calado agora. Você é cheio da unção de Deus. Eu acabei de falar aqui que alguém se tornou pobre para que você fosse rico. Mas não foi alguém com poder natural. Não foi alguém desse mundo. Mas é alguém que veio com os poderes do céu. Aleluia! Pastor, eu não estou entendendo esse lance de eu ser pobre e ele ser rico, eu ser rico e ele ser pobre. Você está cheio. Você está cheio. Tudo isso são riquezas do céu. Acabamos de falar, não é pelo que você é, não é pelo que você tem, mas é pelo que você é. Primeiro Samuel 16:13. Existem pessoas que não têm propósitos, e essas pessoas vão te perseguir, porque não tem propósito na vida. Existem pessoas que não querem você, não querem que você seja iguais a ela ou melhor do que ela. Não que a gente dispute quem é o melhor no reino de Deus. Por isso que Davi foi escolhido. Porque dos 3 irmãos, Davi era o menor. E o que a Bíblia nos ensina? Que o menor na terra será o quê? Maior nos céus. Aleluia! Mas sabe qual é a novidade disso tudo? Que pessoas sem propósitos vão te rejeitar. Mas o céu que tem um propósito vai te exaltar no meio das pessoas que te rejeitam, que te perseguem, que não acreditam naquilo que Deus está fazendo na sua vida. Como assim, pastor? Preste atenção aqui, ó. Revelação, gente. Isso é muito lindo. 1 Samuel 16:13. Olha como é que Deus ele conserta toda a injustiça que está sendo levantada contra você. Naquele momento, antes de eu ler, por favor, havia injustiça sendo cometida contra Davi. Davi era escolhido, mas eles não queriam acreditar. Samuel ficou sem entender. Samuel perdeu o propósito. O pai de Davi
se colocou na frente do propósito de Deus. Os irmãos começaram a perseguir Davi, começaram a murmurar, começaram a reclamar e começaram a dizer o quê? Ei, esse moleque aqui não. Ou eu ou você. Esse moleque aqui não. Ele não. E aí olha o que Deus faz. Diante de todos que estão humilhando Davi. Olha que lindo. É o mesmo que Deus vai fazer com você, sobre todos aqueles que têm te humilhado. Olha aqui, 1 Samuel 16:13. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu a Davi, e ungiu no meio dos seus irmãos. Amém? Amém, amém, gente? Amém ou misericórdia? Amém? Aonde está a revelação aqui? Hã? O que Deus quer falar aqui? Espera aí, pastor. Que Davi foi ungido, isso a gente já sabe. Olha uma palavra, o que não faz na nossa mente. Tomou o chifre do azeite e ungiu no... Aonde? Aonde? É no meio que Deus vai te exaltar. Vai ser no meio dos seus inimigos que Deus vai te levantar. Vai ser no meio da sua casa que Deus vai te colocar de pé. Vai ser no meio do seu ministério que Deus vai te ungir. Vai ser no meio do seu trabalho que Deus vai te exaltar. E a perseguição não vem de fora, a perseguição vem dentro de casa. É triste, mas é verdade. Os irmãos de Davi estavam conspirando contra ele. Ixi, esse garoto aí, eu não vou nem olhar para a cara desse moleque. E Deus fala assim: você não precisa olhar para a cara do meu escolhido, porque eu vou ungir ele. E vai ser diante de todos vocês que rejeitaram o meu escolhido que eu vou levantar. Deus está mandando te dizer, se você não está entendendo isso, que vai ser no meio. Vai ser onde você não tem perspectiva nenhuma. Vai ser onde você nem imagina. Vai ser onde os seus melhores sonhos não poderiam te levar. Os seus melhores sonhos será no meio de um povo, no meio de uma família, no meio de uma casa, que Deus vai te levantar com autoridade. Deus manda te dizer isso nessa noite. Aqui não estou chutando, não é uma profetada, mas Deus falou comigo claramente quando a gente preparava a mensagem. É isso, fala para o meu povo, fala para a minha igreja, parar de se sentir pequeno, parar de se sentir um vermezinho, porque sou eu que coloco de pé, sou eu que levanto a cabeça daquele que está de cabeça baixa. Aleluia! Sou eu que enxugo as lágrimas, sou eu que entrego o meu regozijo, a minha alegria. Então se prepare, porque Deus vai fazer algo tremendo na sua vida. E para a gente encerrar, Josué capítulo 1, versículo 5: ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Eu não te deixarei e nem te desampararei. O Senhor jamais vai te deixar. Talvez você está vivendo um momento difícil, um momento de incertezas na sua vida, mas Ele não vai te desamparar. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Deus abençoe. Deus abençoe a